que vai acontecer para esse ser humano lá na frente? As evidências científicas já estão mostrando mais agressividade, né? Mais doenças, porque tudo isso a gente imprime, né? Nas nossas células, tudo isso a gente imprime nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, e uma hora vai ver, a humanidade está com medo, mais pânico. Estão aí as doenças da modernidade, né? Síndrome do pânico, anorexia, bulimia, são todas doenças que surgiram que não existiam. E daí? E aí, de onde vem isso? Então vale a gente dar uma refletida, né? Parar para pensar. Então é um resgate, sim, é um resgate que está na gente, que é nosso, que é natural. Até que não é ser xiita, não é querer, que isso vai voltar para a era da pedra. Não, porra nenhuma. Tem umas coisas que você tem que parar e tem que ver. A tecnologia é maravilhosa, a ciência está aí te dando todas essas respostas, né? A gente não vai se voltar quanto a isso. Agora tem coisas que não tem por que mexer, né? Se você vê que está prejudicando, se você vê que não é uma boa, por quê? Por que você vai mexer num time que está ganhando? Né? Aí quando você vê as mulheres que têm seus partos em casa, que hoje é uma parcela mico, mas que ainda existe pra caramba, e conseguem parir sem dor e se preparam, né? E para isso que é um salto quântico na vida, né? A gente está abrindo mão do nosso crescimento como ser humano. A maternidade e a paternidade é um rito de passagem da vida do ser humano. É você atravessar um portal, é deixar de ser filho e virar pai, é deixar de ser filho e virar mãe, né? É crescer como mulher. Aí você vê, né, a mídia, você vê a publicidade, tá tudo isso lá na história, querendo separar o ser humano, querendo tirar o filhote da mãe, querendo. Por quê? Que interesse isso tem para a sociedade? Então é deixar essa perguntinha aí, sabe? Qual é? Existe um interesse? Existe um interesse. Para o sistema existe um interesse que a gente fique robotizados, né? Porque é isso que está acontecendo. Não é fazer apologia para o parto normal ou parto cesárea. Parto cesárea, não. Cesariana é um advento científico maravilhoso, sabe? Que salva vidas, e em muitas situações, como a tua, que já tiveram questõezinhos, pontuações aí que vão te deixar inseguras, não vale a pena você chegar, você tem que estar bem, tem que ser, sabe? Não, apesar de ter visto tudo, agora você precisa olhar, você precisa refletir sobre. Essa é a intenção, sabe? Que essa informação de fato seja aberta, esteja ao alcance de todo mundo, né? Porque, como você falou, é velado, a gente não tem esse tipo de informação. Eu não tive, eu fiz 2 cesáreas de bobeira, entendeu? Eu fiz 2 cesáreas por total ignorância, e depois fiquei, mas poderia não ter sido tudo. Só fui descobrir essas coisas depois de anos, porque fui fuçar, fui estudar. E, no entanto, eu acho que deveria estar aí agora com a internet, que é um advento maravilhoso tecnológico. E aí, a gente tem que bater palma, sim, para a tecnologia, a gente tem que bater. Agora, só ter esse peso e essa medida. A gente está falando de ser humano, a gente está falando de vida humana, né? De futuro, de humanidade. Então não vale a pena também eu ficar falando, porque eu tive uma cesárea. Não interessa, o ser humano, ele está super preparado para dar a volta por cima, para, sabe, superar os seus obstáculos. Não é individualmente falando, não vamos pensar a nível de humanidade, sabe? Como é que vai ser esse mundo daqui a alguns anos se a gente continuar do jeito que está, 90% de cesárea, né, na rede particular, cesáreas eletivas por motivos banais, né? Como é que vai ficar a humanidade, a gente não tendo acesso aos hormônios do amor, aos hormônios, sabe, que é o mesmo hormônio que quando você tem uma relação sexual, são os mesmos hormônios quando você pare, quando você amamenta, né? E a gente chega ali e corta, né? Como é que vai ficar? Então está se pensando, você pensar além, como é que vai
vai ser o mundo daqui a algum tempo, né? Então a gente sair um pouquinho dessa era que tá da individualidade, do ego e partir mesmo para que mundo que a gente quer, nossos filhos no futuro, né? Então é por aí. Aí essa coisa que você perguntou do budismo, eu acho que o budismo veio me dando essa amplitude assim maior, né? De entender. O budismo fala muito de vida, fala muito de morte, né? Eu acho que não tem nenhuma filosofia assim que venha trazendo essa questão da impermanência, que tudo muda o tempo todo. Quem foi que falou que a gente tem que ficar na mesma coisa sempre, né? A vida é isso, é o tempo todo essa mudança, não há nada na vida que um dia não te abandone, né? Aí você começa a entender melhor, você começa a ficar mais flexível, né? É aquela coisa que o Buda fala, se tu aperta muito a corda da cítara, ela não vai tocar. Se tu deixa muito, então é o caminho do meio, né? Aí você começa a ir para esse caminho do meio, nem tanto lá ai que endurecer sem perder a ternura, sabe? E essa questão mesmo de não é isso ou aquilo, né? É chamar para reflexão, para olhar, para meditação, para, sabe, a vida é muito preciosa, né? Então ela merece essa parada e essa sentida. O que eu quero? Como é que eu quero? Sabe? Como é que isso vai refletir para as pessoas? Estou fazendo alguém sofrer? Essa é a pergunta primeira do budismo. Estou fazendo alguém sofrer? Se estiver fazendo alguém sofrer, repensa. O yoga, ele, em primeiro lugar, ele entrou assim, para eu colocar na minha vida, né? Com a história do budismo, eu comecei a meditar, precisar meditar, e eu vi o quanto o corpo estava precisando de força, né? E aí fui me direcionando para a história do yoga, e ali eu vi uma possibilidade. Eu falei, por que não para as minhas grávidas? Sim, né? Porque você sente que tudo está no corpo, aí você vai tendo essa noção real de que você precisa ter um corpo forte, né? Para você o asana, né? Se assentar, para você meditar, para você refletir, né? E essa junção, yoga, né? Vem da raiz yugi, que é a união do corpo, da mente, né? E do espírito, né? E para o trabalho com a gestante é uma ferramenta maravilhosa. O segredo do armário. São as minhas aspirações para a vida, né? Que fica lá guardadinho no meu armário, tudo que eu penso, tudo que eu desejo, né? Tudo que eu quero, essa minha viagem de mudar o mundo, de viver, de vibrar no amor, de fato. Eu acho que a gente vem para cá para crescer, para se desenvolver espiritualmente, né? E é isso, os meus segredinhos estão lá, as minhas buscas, né? As minhas motivações, né? E garanto assim que é muita verdade, muito amor, vibrar no bem,